E também, assim, eu te fiz essa pergunta, cara, porque a gente tem muito aqui, mais de 60 episódios, de fatos que aconteceram aqui. Por exemplo, a Flávia Ferro Velha veio aqui, e ela disse, cara, eu tenho uma Gibson, uma Les Paul da Strindberg, Uhum. que eu coloquei no lado da Gibson que eu tinha, estúdio, se eu não me engano, e na minha opinião, cara, essa Strindberg soou melhor, e eu achei a guitarra melhor, mais fácil de tocar do que a Les Paul. E a gente viu assim os comentários, Sim, né? Muita gente revoltada com o sim, comentário, mas o cara não teve. Quem tá revoltado com o comentário nem tocou para saber, bicho. sim, sim. Isso acontece. De repente dentro é, da experiência dela, e óbvio que a experiência dela, ela fez um comparativo, ela achou que estava melhor. E ponto final. Ponto final. E ponto final. Esse tipo de questionamento, às vezes eu tenho assim, Alexandre, eu tenho uma guitarra X aqui, cara. Cara, a guitarra é perfeita. A guitarra não desafina, tem um timbre maravilhoso. Eu queria fazer um upgrade. O que você me recomenda? Nada. Não faz nada, cara. Não, mas eu quero deixar ela melhor. Não mexe. Por que você vai deixar melhor? Você não já falou que é perfeita? A menos que, tipo, pô, essa guitarra é perfeita, mas ela desafina sempre na, sei lá, na terceira corda, desafina. Vamos investigar a tarraxa, vamos ver se tá com folga. Se for o caso, a gente bota uma tarraxa. Aí sim um upgrade. Compra uma tarraxa mais cara, uma tarraxa melhor para botar e resolve o problema desse instrumento que já é perfeito. Da mesma forma, eu tenho um caso de cliente, pô, eu tinha um caso de um cliente, quando eu vou citar o nome, o cara tinha um Ibanez, que ele trocou traste, ele trocou todos os captadores, trocou tarraxa. Era sempre assim, Alexandre, eu quero trocar o traste. Levava lá, fazia a troca de traste. Cara, ainda não tá legal, tô sentindo que não sei o que, eu li no fórum que se eu botar o captador X, a guitarra vai ficar legal. Pum. Levava lá, trocava o captador, passava uma semana, ainda não tá legal. Trocou ponte, ainda não tá legal. Tá, cara, ele trocou tudo, só ficou o corpo da guitarra, não tá legal. Um belo dia, ele experimenta uma Les Paul, ele encontra o que ele estava procurando numa Les Paul. Então, assim, quem tá certo, quem tá errado nessa Não, história? Ele estava procurando um timbre que aquela guitarra não ia entregar nunca. De repente, visualmente, ele achava a Ibanez, o modelo, aquele modelo de superextrato, lindo. Se imaginava tocando nela. Só que o som que saía daquilo ali não era o que ele estava sim. procurando. E também tem muito assim, cara, a guitarra, o baixo vai ser meio parecido, talvez violão nem tanto, mas talvez sim. Mas o braço do instrumento, cara, se você pega uma Telecaster, você pega uma Strato, tem Strato com braços diferentes, Sim, aí você pega uma Gibson ES-335, chapocão de braço. Um cara que não está acostumado, ele vai para um braço daqui e fala assim, pô, ele tá acostumado com um bracinho, sim. braço de Ibanez, por exemplo, mais achatado, né? Aí o Tanto cara atrás quanto na frente, é mais aí o aberto. cara pega um braço gordo, ele vai achar que a guitarra é ruim. Sim, Fala assim, não, pô, guitarra horrorosa. Mas e é engraçado, porque a primeira vez que eu fui tocar com um braço mais gordo, e eu que vim de metal, de guitarra Jackson e Ibanez, quando eu peguei a primeira vez uma Fender, eu achei o braço estranho. Mas como eu não tinha opção, eu falei, cara, vou ter que ficar com esse instrumento agora. E eu comecei a aprender a lidar com ele, uhum. e hoje em dia eu não consigo fazer o caminho inverso mais. Eu lembro quando eu peguei uma ES-335 da Gibson, eu achei o braço muito grosso. Falei, nossa, que chapoca de braço do caramba. Mas é aquilo, se você ficar um tempo ali, dá um tempo pro instrumento, você vai se acostumar também com aquele braço Sim, mais sim. grosso. E pode ser que venha a se tornar o seu favorito. E a SG, já tocou com a SG em pé? Eu não lembro se eu já toquei sentado, não lembro se eu toquei em Em pé. pé você toca brigando com o braço dela o tempo É, inteiro. Porque se você largar a correia ela na alça aqui, ela tomba. Porque o braço. Eu costumo dizer que é muito braço para pouco corpo, né? Você tem braço pra caramba aqui, termina a é. escala já tem um corpo. Então você tá tocando. É o tempo inteiro. Tem umas Les Pauls assim, que também são muito pesadas Tem. e parece que foi balanceando ao longo do tempo também, não tem um lance Tem desse? alguns modelos que eles fazem uns furos por dentro ali, aí tem toda uma. O pessoal dá um nome para isso, né? Tem uma furação que eles fazem para alívio de. É, livre de peso, Alívio de peso, né? É. o Weight Relief. Eles começaram a fazer isso, acho que em 2014, E aliviou 2015. mesmo. Aliviou, só que eles fazem isso só em alguns modelos. Por exemplo, pelo menos na época, né, até 2018, eles não faziam na Traditional. A Traditional era realmente aquele lance de você colocar e desvio de coluna, né? Mas na Studio, na Standard, na Classic, todas elas já vinham com esse esquema do alívio de peso e que era uma... Eles escavavam mesmo o corpo para fazer algumas câmeras ali que não dessem nenhum tipo de ressonância, mas para poder Aham. aliviar o peso do mogno, porque com o passar dos anos o mogno ele vai pegando muito
como é que se diz assim? Ele pega muita sujeira da terra, de onde ele está. Então, você tinha um mogno muito mais puro lá atrás e o mogno de hoje em dia ele tem muita impureza. Então, isso deixa ele muito mais pesado. Sim. Aí a Gibson começou a fazer esse esqueminha de alívio de peso nos modelos das Les Paul. Da SG, se botar alívio de peso, aí é só braço, né? A SG normalmente ela é mais fininha É também. bem mais né? fininho. Não, eu tenho um aluno meu que olha que coisa engraçada, histórias engraçadas. O nome, Alex Cohen, ele inclusive veio aqui. Ah, o Alex eu vi Então, olha Pode dele. o que aconteceu. Um cara viu o episódio e chegou assim e me mandou uma mensagem. Falou assim, pô, cara, eu tenho um primo meu que morreu, ele deixou 3 guitarras de canhoto, que são, cara, raridades, tal. Será que o Alex não tem interesse? Eu falei, cara, manda mensagem pra ele que ele vai. Aí esse dia ele pintou lá na escola, Matheus, olha com o que eu tô aqui. Uma Gibson, bicho. Uma parada, uma guitarra de 30 conto. Pô, o cara fez um preço maravilhoso pra mim, fiz uma proposta decorosa, o cara aceitou. Bicho, a guitarra pesada pra caraca, Haja bicho. coluna, hein? Eu falei, cara, um show de uma guitarra dessa, de 1h30, cara, na boa, o cara tem que ter uma resistência, cara. É o dobro do peso da minha guitarra. É pesadinha, cara. É pesadinha. As Les Paul antigas, elas eram bem pesadas. Sonzeira a guitarra. Sim, Sonzeira a sim, guitarra.